Se tiver em uma tendência clara, a probabilidade é que você vai ganhar dinheiro aproveitando a tendência e que o alvo será acima de 10% de ganho nessas operações. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática. E na aula de hoje, no vídeo de hoje, você vai aprender, nós vamos conversar sobre como nós conseguimos operar a tendência do ativo. Se a ação está em tendência de alta, como que nós conseguimos comprar essa ação aproveitando a movimentação dessa tendência de alta para realizarmos o lucro mais rápido. Ou se estiver em tendência de baixa, como que nós conseguimos operar a favor dessa tendência na queda do ativo. Para quem não sabe, é possível operar com a queda das ações, ou seja, você entra vendido na ação aproveitando essa tendência de baixa e recompra mais embaixo, ganhando dinheiro aí com a variação desse preço do ativo. Então, durante esse vídeo aqui, durante essa aula, eu vou explicar como que você consegue aproveitar essa tendência, como que você consegue comprar e vender essas ações da melhor forma possível e sempre com alvos de ganhos acima de 10%. Tá? Esse é o intuito aqui do canal. Sempre estou ensinando aqui a vocês a operar mais assertivamente no mercado de ações, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano, para que você consiga rentabilizar o seu capital, para que você consiga gerar renda, para que você consiga ganhar dinheiro de fato no mercado de ações. E como é a modalidade Swing Trade, você não precisa passar todos os dias analisando o gráfico para isso. Algumas horas na semana, pouquíssimas horas na semana, um dia na semana, você identifica os melhores pontos para comprar e vender a ação, agenda sua operação, identifica a compra, identifica a venda, identifica o stop, agenda todos esses preços aí e deixa o gráfico rolar e você vai fazer o que você tem que fazer. Vai trabalhar, vai empreender, vai fazer qualquer outra coisa com a liberdade de rotina. O mercado de ações, barato dele, principalmente nessa modalidade que é o Swing Trade, você ganha liberdade de rotina além de ganhar dinheiro na bolsa. E sem precisar se tornar escravo do gráfico, em passar todos os dias ali operando o gráfico, principalmente gráficos aí de intraday, em que pessoas gostam de operar aí todos os dias no mercado para ganhar dinheiro todos os dias, mas tem uma boa notícia, não precisa disso. O Swing Trade você compra uma ação hoje e vende ela daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas. E com isso nós trabalhamos com tempos gráficos maiores. Esses tempos gráficos maiores são tempos gráficos muito mais assertivos, né? São tempos gráficos em que formam padrões no gráficos com muito mais força e com muito mais assertividade. Principalmente padrões gráficos aí que você já deve ter ouvido falar. Pivô, pivô de alta, pivô de baixa, são padrões de força no gráfico e quanto maior o tempo gráfico, mais fortes são esses padrões de força, então tende a funcionar muito bem para operações de Swing Trade. Tempos gráficos para serem operados no Swing Trade. Tempos gráficos de 60 minutos, tempos gráficos diários e tempo gráfico semanal. Esses são os principais tempos gráficos para você operar no Swing Trade, para você ter a máxima rentabilidade, a máxima assertividade. E no vídeo de hoje você vai aprender como faturar no mercado de ações operando a tendência do ativo. Você pode estar me perguntando agora, Arion, todo mundo ensina isso, que você tem que operar a tendência, tem que operar a tendência da ação, que é mais fácil ou se torna mais assertivo. É isso mesmo, mas o fato é, você opera a tendência da ação? Provavelmente não, senão você estaria ganhando dinheiro no mercado de ações, tá? O que acontece hoje, o que já aconteceu comigo, que pode estar acontecendo com você, principalmente para quem está iniciando no mercado, é querer adivinhar o topo e o fundo da ação. Duas coisas podem acontecer quando você tenta adivinhar o topo e o fundo da ação. Uma, você vai ficar maluco tentando adivinhar isso, e a outra, você simplesmente vai perder dinheiro. Tá? Quando você tenta achar o topo e o fundo da ação para você operar somente com esse exatamente no preço que vai reverter o preço, você tende a perder dinheiro, tá? Porque você está trabalhando ali com a adivinhação. Agora, quando você trabalha com a tendência ao seu favor, você trabalha com a probabilidade ao seu favor. Então, quando você trabalha com a probabilidade ao seu favor, a sua chance de acerto tende a ser muito maior do que se você tentar achar exatamente o ponto em que vai reverter a ação ou o ponto exato em que vai reverter a ação para uma tendência de alta ou a ação para a tendência de baixa. É como na teoria de Dow. A teoria de Dow dizia que a tendência continua, a tendência ela está vigente até que haja um padrão de reversão. Então, para haver uma reversão no gráfico, para haver uma reversão do preço da ação que você está operando, não importa qual ação, não importa qual ativo no mercado, desde que tenha liquidez,
quando você opera a tendência da ação, quando o gráfico está na tendência de alta ou de baixa, tem que haver um padrão de reversão, tem que haver um padrão completo, uma estrutura completa no gráfico para que aquele preço entre numa reversão de tendência, ou seja, depois de uma alta ele volte a cair, ou se ele estiver numa tendência de baixa, tem que haver um padrão de reversão no fundo para que ele volte a subir logo em seguida. Então, o preço ele não sobe direto e nem desce direto, e muito menos ele reverte direto de uma tendência de alta para uma tendência de baixa e vice-versa. O preço ele tem que seguir padrões. E para seguir padrões, a tendência do ativo também tem que ter algum padrão, para que a gente consiga identificar que esse ativo vai continuar na sua tendência, tanto de alta e tendência de baixa. Então, durante esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue identificar essas tendências para a gente conseguir comprar essas ações ou vender essas ações, se estiver operando vendido, para conseguir rentabilizar o nosso capital com muito mais rapidez e com mais assertividade. E como eu disse, o mercado de ações, o gráfico das ações, ele se move em uma tendência. E essa tendência é formada por padrões de força. Que padrão de força é essa? É a impulsão, a pequena retração, tá? Geralmente essa retração aqui, vou colocar aqui em vermelho para a gente ver melhor, pronto. Essa retração aqui geralmente atinge até 50% dessa impulsão maior, e logo em seguida tem a impulsão novamente, rompendo o topo anterior. Tá? Eu sei que são muitos detalhes, muitas informações, mas conforme você vai analisando o gráfico, você vai pegando isso aqui com muito mais facilidade. Mas se você estiver iniciando agora, pega o caderninho, começa a anotar todos esses detalhes que eu vou falando aqui agora, ou então você reveja a aula por completo para você pegar bem, para você fixar melhor essas informações, tá? Não é difícil, é muito fácil operar no mercado de ações desde que você trabalhe da maneira correta, tá bom? Se torna difícil trabalhar no mercado de ações quando você tenta adivinhar topo e fundo, quando você tenta adivinhar o padrão dos gráficos, não é para adivinhar nada. O gráfico, a importância do gráfico, ele mostra para você que há um histórico de preço, né? Existe um passado de preço, ou seja, existem alguns padrões no passado em que você analisando esses padrões no passado, você consegue identificar alguns padrões que podem haver no futuro. Você trabalha com a probabilidade do que pode ocorrer com o gráfico. E se está em tendência de alta, formando esse padrão de força aqui, com esse padrão de força, o intuito é que a probabilidade está me dizendo que vai continuar essa tendência de alta até que haja um padrão completo de reversão. Aqui no canal tem um vídeo completo em que eu fiz uma aula completa sobre reversão de tendência, os padrões de reversão de tendência. Então é muito importante também que você assista para você saber para quando você não comprar topo ou vender fundo da ação, para você melhorar aí o seu nível de assertividade. Quando você trabalha, quando você aumenta o seu nível de assertividade, mais dinheiro você ganha no mercado, tá? Então, quando você trabalha aqui com esse movimento de força, isso aqui é um movimento de força no gráfico. Com esse movimento de força, a tendência do ativo, a probabilidade é que a tendência do ativo continue, né? Se você olhar aqui o gráfico, está em uma tendência de alta, esse padrão aqui completo está em tendência de alta, ou seja, fazendo impulsão, retração e impulsão. Pequenas retrações, impulsão, pequena retração e impulsão. Uma característica muito clara de que está uma tendência de alta é que o fundo é mais alto que o fundo anterior e o topo, ele rompe, esse topo aqui, ele rompe sempre o topo anterior. Então é como se fosse em formato de escada, né? Em formato de escadinha, sempre subindo, tá? E para formar a tendência dos ativos é como se fosse a maré. É como se fosse a maré. Você tem a impulsão, tem a retração, tem essa impulsão aqui, ó. Impulsão, retração, impulsão. Retração, impulsão. E assim por diante. Até que haja uma estrutura completa de reversão de tendência para que o ativo ele caia novamente. Então você vai trabalhar sempre a tendência da ação para que você consiga rentabilizar com muito mais rapidez a sua operação. Porque olha o seguinte,
aqui está numa tendência de alta, né? Formando aqui fundo mais alto que o fundo anterior. Para quem pegou essa tendência de alta aqui, ó, como os alunos aqui do método, em que eu ensino passo a passo para comprar e vender as ações, eles aproveitam esses movimentos aqui. Em uma semana, em apenas uma semana, houve uma excelente rentabilização do capital, houve um excelente ganho aí, em que você poderá ter ganho aí cerca de 28% em alguns dias, em apenas uma semana. Isso aqui foi uma operação realizada, tá? Eu vou mostrar tudo que eu vou mostrar para vocês, foram operações que foram realizadas. Então, com essa operação realizada, foram 28% de ganho aí em uma semana. E de forma simples, aproveitando a tendência da ação. Onde você consegue rentabilizar o seu capital em 28%, vamos supor aí que você colocou R$1.000 em uma operação, arredondando para 30% para ficar mais fácil aí o cálculo. Se em uma semana você rentabilizar 30% de R$1.000, são R$300 em uma única operação. E no swing trade você consegue trabalhar com várias ações ao mesmo tempo, porque vai estar tudo agendado, então isso não requer que você passe muito tempo analisando o gráfico. Então você consegue agendar várias ações, você consegue identificar o preço de compra e venda de várias ações, vai lá na boleta de compra e venda da sua corretora, agenda a compra e a venda de uma ação, analisou uma outra ação, agenda o preço de compra e venda de uma outra ação, e assim por diante. Você consegue trabalhar com múltiplos tickets, ou seja, múltiplas ações ao mesmo tempo, e quando for rentabilizar o seu capital, pode dar aquele estouro ali. Não é porque eu ensino aqui a você rentabilizar acima de 10% que você vai ficar operando somente uma ação. Você pode operar várias ações, rentabilizar o seu capital acima de 10% em várias ações. Por que eu digo aqui que é sempre acima de 10%? É porque a gente não entra em nenhuma operação em que o alvo de ganho possa ser inferior a 10% de ganho. Isso requer alguns dias, pode levar 2 dias, 3 dias, uma semana, 2 semanas, mas se tiver uma tendência clara, a probabilidade é que você vai ganhar dinheiro aproveitando a tendência e que o alvo será acima de 10% de ganho nessas operações. Tá? Então, aqui houve esse ganho aqui de 28%, quase 30%. Se você vender no topo aí, 31%, mas não foi no topo, foi 28%, e foi o alvo programado. Tá? Ou seja, em apenas um dia, aliás, em apenas uma semana, houve todo esse ganho aqui aproveitando a tendência, né? Agora seria diferente o seguinte, tá vendo essa região de queda bem aqui ao lado? Olha isso aqui, queda, 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 né? Vamos supor que você foi comprando as ações, você foi comprando o ativo de acordo com a queda da ação, né? Olha quantos dias você passou colocando dinheiro, né? Vamos colocar aí umas 3, 4 semanas, quase um mês aí, colocando dinheiro, seu dinheiro sendo desvalorizado para que haja um padrão de reversão de tendência. Durante esse período aqui, você poderia estar rentabilizando seu capital com uma outra ação que estivesse em uma tendência clara. Como, por exemplo, aqui você poderia estar operando vendido na sua ação. Então, quando você opera vendido aqui, você aproveita a tendência do ativo para logo depois você conseguir rentabilizar também aproveitando a outra tendência da ação. Agora, se você compra aqui esperando que um dia a ação possa voltar a subir, você está fazendo errado. E é por isso que muitas pessoas perdem dinheiro no mercado. Porque você não sabe se aquela ação, se aquele ativo vai voltar ou não para a tendência de alta no curto prazo. Então você precisa sim acompanhar a tendência. Para longo prazo, ninguém sabe o que vai acontecer com aquela empresa daqui a 1 ano, 2 anos. Há uma probabilidade, de acordo com os fundamentos, que possa voltar. Mas aí você quer rentabilizar o seu capital mais rápido. Quer operar comprando e vendendo ações, você quer fazer esse comércio de ações. Ou seja, você quer comprar hoje e vender daqui a alguns dias. Você vai ficar comprando no curto prazo uma ação que está caindo? Não, você opera a favor da tendência. E aqui é a mesma coisa. Você opera aqui a favor da tendência. E não é só operar aqui embaixo a favor da tendência. Você pode ir operando, você pode ir colocando mais lotes, pode ir comprando mais ações de acordo com a tendência de alta dessa ação. E quando você está com essa tendência de alta nesse ativo, operando a favor, você pode fazer múltiplos de 10%, ou seja, você pode multiplicar o seu capital, pode gerar sua renda muito mais rápido nas suas operações,
e rentabilizar aí muito bem o seu dinheiro, tá bom? Vamos aqui aos padrões de continuação de tendência nas ações. Primeiro tem a cunha descendente. O que é uma cunha descendente ali? Tem uma alta do ativo e logo depois ele começa a fazer esse padrão aqui, tá? Esse padrão aqui. Com esse padrão, você tem uma cunha descendente aqui. É como se fosse uma bandeirinha, tá? Uma bandeirinha. Mas eu vou mostrar para vocês aí algumas diferenças dessa bandeirinha para uma cunha descendente. Geralmente acontece aqui, ó. Tem a impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, retração e impulsão, tá? Para ser formada uma cunha, tem que acontecer isso aqui, ó. Tem que ter a tendência de alta, tem que haver esse padrão aqui, em que forma uma resistência aqui, em que o topo anterior não rompa o topo anterior, esse topo aqui não rompe o topo anterior, e logo depois tem que haver esse padrão aqui, em que o fundo, ele rompe o fundo anterior bem pouquinho, tá? Ele rompe com um candle de indecisão ou deixa uma vela no rompimento, mas ele não rompe e desce direto. Ele rompe e faz novamente a sua impulsão para dentro desse canal de baixo, tá? Então isso aqui é formado uma cunha. Bom, o que acontece logo em seguida? Isso aqui, ó. Vou desenhar um pouquinho mais bonito aqui para vocês verem melhor. Ó, tem esse movimento aqui, tá? Em que há pequenos rompimentos para baixo, porém os topos que ficam ali em cima não rompem o topo anterior, tá? Então vai formando isso aqui. E isso aqui vai rompendo aqui sempre o fundo anterior. Isso aqui é formado a cunha, correto? Então tem esse pequeno canal de baixo aqui. Isso daqui é um movimento, é um padrão em que vai haver uma continuação de tendência. Pode haver uma continuação de tendência. Como assim? A partir desse movimento, a partir do momento em que o gráfico faz esse movimento aqui, ó, tem a impulsão, rompe essa resistência aqui, transforma essa resistência em um suporte e logo depois ele volta a subir, tá? Volta a subir. Isso daqui para mim indica que eu posso operar comprado na ação, indica que a ação vai continuar a sua tendência de alta e o stop da operação pode ser aqui ou aqui embaixo, tá? Lembrando que stop sempre é técnico, não coloque stop financeiro, stop técnico. Se o stop está alto demais para o valor que você está operando, não opera. Ou você pode diminuir o número de lotes e assim você trabalha também com o valor. Mas se está alto demais, não opera, não tem um porquê. Só no mercado brasileiro tem mais de 360 ações. No mercado americano, quase 6 mil ativos. Você vai ficar preso em um só ativo? Vai ficar preso ali em só uma ação? Não, não tem um porquê você fazer isso. Então é importante que você gerencie também esse stop. Esse padrão aqui, esse padrão completo aqui, essa cunha, é um padrão de formação de tendência, de continuação de tendência, tá? Como aqui no gráfico. Podemos ver aqui, pode ser confundido também com bandeirinha, não tem problema nenhum. Mas isso aqui é uma cunha, tá? Houve a impulsão aqui, houve a pequena queda logo em seguida, tá? E houve aqui também esse padrão aqui de queda, tá? Não chegou a romper o fundo anterior, mas testou várias vezes. Aqui então é formado também a cunha de queda, é um padrão, tá? Ariel, como é que você desenha? No desenho parece ser muito fácil, mas no gráfico é mais difícil. É mais difícil porque você pode estar olhando isso aqui agora, mas conforme você vai analisando o gráfico, conforme você vai analisando o preço passado do gráfico, isso aqui vai se tornando muito mais fácil para você. Eu, quando iniciei no mercado, eu chegava do trabalho, eu ficava olhando o gráfico fechado mesmo, sem o pregão aberto, sem estar funcionando, ficava olhando o gráfico ali, ficava catalogando, ficava circulando os padrões que eu ia identificando. Tá? Depois, com o tempo, eu fui catalogando ali, fui vendo o nível de assertividade, até que a gente chegou agora no método. Agora não, tem alguns anos que a gente opera somente com o método, eu e os alunos aqui, e que a gente trabalha com um padrão só, com um tipo só, com um único método ali para a gente conseguir identificar os pontos de compra e venda e rentabilizar o capital da melhor maneira possível, com ganhos acima de 10%. Tá? Então, é isso que você tem que fazer.
Pega o gráfico fechado, circula ali alguns padrões, pega 15 minutinhos, 1 hora ali no dia, troca o Netflix por um pouquinho desse tempo de estudo, porque isso aqui vai trazer muito mais ganho para você, tá? Do que alguma pequena distração. Então é algo que não vai ocupar tanto o seu tempo, é algo para o seu futuro, é algo para agora também, tá? É algo para que você possa melhorar na sua questão financeira. Bom, nós temos aqui essa cunha, tá? Foi fácil identificar ela? Para mim foi, porque isso aqui já tem alguns anos de experiência, já tem um tempo de experiência. Para você é fácil identificar ela depois que eu desenhei? Sim. Quando que eu confirmo a minha entrada nessa cunha? Quando ele rompe, não vou entrar no rompimento, ele faz esse movimento aqui, em que ele testa esse suporte, era uma antiga resistência, né? Enquanto está caindo, isso aqui é uma resistência, testa esse suporte, que se transforma no suporte agora, e volta a subir. Então isso daqui é um padrão completo, toda essa estrutura aqui é um padrão completo de continuação de tendência, tá? Tudo isso é baseado em quê? Movimento de força no mercado. Movimento de força que eu já havia falado. Impulsão, retração e impulsão. Olha isso aqui. A impulsão, retração e impulsão, né? Agora, se eu pegar esse movimento completo aqui, isso aqui, ó, impulsão, retração e impulsão. Se tornou simples. E quanto a tendência do ativo, enquanto o preço da ação vai subindo, vai fazendo essas impulsões, retrações e impulsões. E assim por diante. Toda a estrutura do gráfico é formada por esses movimentos. Você pode decorar nome ou não tem porquê você decorar nome. As primeiras ações, as primeiras vezes que eu fui aprendendo isso aqui, foi sem decorar nome, tá? O nome foi aprendendo depois que você aprende alguns padrões, vê o nível de assertividade dele, depois que você começa a trabalhar no mercado de ações, você quer saber um pouco mais, então você acaba identificando ali, começa a procurar o nome desses padrões, tá? Mas não requer que você decore o nome desses padrões, não queira encher a sua cabeça, querer decorar nome de padrão, que não é nome de padrão que vai trazer dinheiro para você. É você saber identificar exatamente é você saber identificar, por exemplo, o padrão exato ali, o preço exato para estar operando no mercado de ações. Então, identifica sempre esse movimento de força. A tendência do ativo é sempre movimentado pela força do gráfico. É a força que traz esses movimentos aqui, tá? Tanto a força para alta quanto a força para queda do ativo. E a mesma coisa acontece depois de uma tendência de queda, né? Por exemplo, a ação está nessa tendência de queda, é uma cunha ascendente. Por que a cunha ascendente? Porque não é porque é essa queda aqui que vai dar o nome de cunha, mas é de acordo com esse movimento aqui, ó. Tem a impulsão, forma um pequeno pivô, né? O pivô no gráfico, o pivô de alta, ele tem uma força muito grande. Um pivô geralmente ele é formado, por exemplo, depois que um gráfico, depois que a ação ela cai muito, o gráfico ele encontra um fundo em que forma um pivô como esse daqui, e isso daqui é basicamente o reflexo da notícia, da rejeição da notícia. Geralmente quando a ação cai muito de uma hora para outra, houve alguma notícia, e para corrigir essa notícia aí, que foi uma notícia falsa, ou que o preço se baseou nessa notícia, há essa rejeição da notícia e o preço tende a voltar para a sua normalidade, ou até mesmo para a sua tendência. Então forma esse pivô de alta, que é esse fundo mais alto que o fundo anterior. Tá? Esse aqui é um padrão de reversão de tendência, porém conforme ele vai subindo, ele nos dá a continuação de tendência da ação. Então tem essa cunha aqui, que é a cunha ascendente, em que o preço faz isso aqui, depois de uma tendência forte queda, e logo depois ele faz esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui. Esse pequeno movimento, ele não sobe direto, mas ele vai fazendo esse movimento aqui, tá? E o que acontece com esse movimento? Qual o melhor momento para entrar? Depois que o gráfico rompe, o gráfico rompeu, tem o teste do seu suporte, os testes do seu suporte, logo depois ele volta a subir. Isso daqui é um momento para comprar a ação, tá? Seu stop pode ficar aqui ou aqui embaixo. Bom, isso aqui é um padrão de reversão. Mas e a tendência, Ariel? E a tendência da ação? É isso aqui, ó. Depois que o gráfico ele tende
a fazer esse movimento, ele faz esse movimento aqui, para continuação de tendência, rompe. Como que eu consigo confirmar a continuação da minha tendência de alta? Aliás, da minha tendência de baixa? Quando ele transforma esse suporte em uma resistência, ele volta a cair. E nesse momento aqui, você pode operar vendido aproveitando a queda da ação. Você pode aproveitar a queda da ação, ganhando dinheiro com ela. O stop fica aqui acima da estrutura, entrada aqui, e você aproveita a tendência do ativo, aproveita a tendência da ação. Tá? E isso daqui também é um padrão de continuação de tendência. Isso daqui, essa parte aqui, só apagar aqui para vocês verem. Isso aqui pode ser também encarado como um sinal de distribuição. Tá? Quando o preço cai muito, entra aqui nesse período de confusão de mercado, podemos dizer assim, em que ele fica um pouco lateralizado, tentando subir um pouquinho, mas os rompimentos são muito fracos, é rompimento com candle de indecisão, deixa somente um pavio no rompimento. Então você vê ali que não vai ter uma reversão para alta. A partir desse movimento, em que ele rompe o suporte, transforma esse suporte numa resistência e volta a cair, isso aqui, a probabilidade me diz que a tendência de baixa vai continuar, e com essa tendência de baixa, ou eu opero vendido, ou eu não compro as ações. Eu fico de fora, espero que haja uma reversão de tendência para operar comprado na ação. Tá? E é assim que você trabalha com esse padrão no gráfico. Tem outro padrão aqui, que é o retângulo de alta e o retângulo de baixa. O que isso quer dizer, Ion? A ação subiu muito. Né? Subiu muito, deixa eu botar aqui de verde para ficar melhor, para não ficar confundindo. A ação subiu muito. Não foi o verde ainda? Agora foi, pronto. A ação subiu muito. Logo depois ele faz esse movimento aqui. Começa a ficar lateralizado. Tá? Topo não rompe o topo anterior, fundo não rompe o fundo anterior, e fica lateralizado. Fica aqui, fica num sinal claro de consolidação. Né? É como se fosse um descanso no preço. O preço subiu muito, com uma forte tendência de alta, ele para ali no meio e fica nessa região de consolidação. Não tem problema nenhum, isso é muito bom para a gente, porque identifica que a gente sai da operação, a gente vende a nossa ação, porque se a gente estiver trabalhando comprado aqui já ganha dinheiro com a alta desse ativo. Logo depois que você vendeu, você vai querer comprar a ação aqui? Não vai, né? Você vai esperar uma tendência clara de alta ou uma tendência clara de baixa para estar operando. Se não está nessa tendência, não tem problema. Você espera a confirmação. Se lembra que eu falei? Você trabalha com a probabilidade ao seu favor? A probabilidade ao seu favor é nisso aqui. Você trabalha com a continuação de tendência, a confirmação dessa continuação de tendência. Como que se confirma isso? Quando o preço ele rompe essa resistência, isso aqui era uma resistência, transforma ele num suporte, testa o suporte, ele só vai transformar isso aqui no suporte quando ele rejeitar esse rompimento aqui do suporte. Ele volta a subir. Quando ele volta a subir, aqui é um momento para você comprar a sua ação. O seu stop, um stop mais curto e mais plausível, é abaixo dessa estrutura ou abaixo dessa estrutura aqui, se for mas aí tem um probleminha que o stop ele é muito mais caro, tá? Ele é um stop mais alto. Então, para você ganhar dinheiro no mercado, você tem que trabalhar com stop mais curto, um stop técnico. Tá? Então, eu aconselho você a trabalhar com esse stop aqui. Tá? Um stopzinho mais curto, mas você tem que esperar esse padrão se confirmar, que é esse padrão de força aqui no gráfico. Esse único padrão de força aqui. Esse padrão de força que é importante para a gente. Tá? Isso aqui só diz para a gente que é o momento para a gente vender a ação se a gente já estiver trabalhando comprado, ou o momento de esperar, para ficar de olho ali e ver se vai haver uma reversão de tendência ou não, ou se vai haver uma continuação de tendência. Esse aqui é um padrão de continuação de tendência, mas você só vai confirmar esse padrão de continuação de tendência depois que ele romper e formar a força do ativo, depois que ele confirmar a força do preço para sua tendência de alta. Tá? A mesma coisa que acontece
do lado oposto, né? Quando o preço da ação ele cai muito, forma esse retângulo aqui baixista, em que não rompe topo anterior, não rompe fundo anterior, apresenta suporte e resistência muito claramente, é confundido aqui com uma consolidação ou uma distribuição. Tá? Essa consolidação aqui, o preço vai ficar lateralizado por algum tempo, até que haja um rompimento. Esse rompimento vai ser dado pela tendência de baixa, ou seja, vai continuar a sua tendência de baixa. Então, se o preço da ação caiu muito, o preço desse ativo caiu muito aqui, não é para você comprar aqui, ó, nessa consolidação, achando que isso aqui é padrão de reversão de tendência. Por isso que muitas pessoas perdem dinheiro, por isso que eu já perdi dinheiro quando eu iniciei no mercado, porque eu achava que estava desviando o fundo da ação. Não, espera a confirmação. Essa confirmação vai se dar através do rompimento e com estrutura de força após o rompimento. Então o gráfico ele tende a romper para baixo, transforma esse suporte aqui em uma resistência e volta a cair. A partir daqui, aí sim, você pode continuar operando vendido nesse ativo. Tá? Ariel, mas isso aqui será que não pode haver uma reversão de tendência depois desse padrão? Pode ser uma consolidação e haver uma reversão de tendência. Só que aí o preço tem que romper para cima, transformar essa resistência em um suporte e a partir daqui tende a voltar, tá? É a mesma coisa que aconteceu aqui também. O preço caiu muito, ficou nessa região aqui de consolidação, né? Uma dica importante para você identificar uma possível região de consolidação, um possível rompimento dentro dessa região de consolidação é quando começa a apresentar um fundo mais alto que o fundo anterior, e isso aqui indica que ele vai romper para uma tendência de alta. Importante, indica que ele vai romper. A probabilidade é que ele rompa, mas só vai confirmar o rompimento ou só vai confirmar a reversão de tendência depois que ele rompe e apresenta o padrão de força, que é a impulsão, retração e impulsão após esse rompimento. Antes disso, não faz nada no gráfico, tá? Não é para ficar adivinhando topo e fundo aqui. E logo em seguida nós temos o que? Bandeira de alta e bandeira de baixa. É facilmente confundido, tá, com os outros padrões que eu apresentei, é facilmente confundido aí com a cunha de alta, cunha de baixa, pode ser confundido aí com esse retângulo de alta, retângulo de baixa, mas a bandeira de alta e de baixa tem suas peculiaridades. Por exemplo, impulsão, né, teve uma grande alta aí na ação. Logo depois, ele apresenta um afunilamento entre topos e fundos. Tá? Ele apresenta isso aqui, esse afunilamento. Nada rompe o topo anterior, nada rompe o fundo anterior. E isso aqui é uma bandeirinha de alta. Como que eu trabalho com essa bandeira de alta? Quando esse ativo ele rompe, isso aqui é um padrão de continuação de tendência, tá? Isso aqui é um padrão de continuação de tendência. Como que eu consigo confirmar esse rompimento? Como que eu consigo confirmar esse padrão de alta? Quando o ativo ele sobe, transforma essa resistência, isso aqui é uma resistência, tá? Ele transforma essa resistência em um suporte, rompe o topo anterior e vai para sua tendência de alta, tá? Começa a fazer aí topo e fundo mais alto que o topo e fundo anterior, mantendo a sua tendência de alta. Então, dessa maneira aqui, é possível identificar a continuação de tendência utilizando a bandeira de alta. E a bandeira de baixa? A mesma coisa. Tem essa impulsão, há pequenos movimentos aí de retração e impulsão, causando um afunilamento. O que é isso aqui, ó? Ele começa a ficar cada vez mais afunilado, em que não há rompimentos de alta nem de baixa, em que o topo e o fundo anterior, ou o fundo e topo anterior, não são rompidos, até que haja esse rompimento aqui, rompeu,
região de força, volta a cair. Então isso daqui é um padrão completo, tudo isso aqui é um padrão completo de continuação de tendência, tá? Uma das coisas que você consegue identificar essa continuação de tendência ou não é quando você pega aqui, por exemplo, no gráfico semanal da ação, você pega o gráfico semanal, vou botar aqui no gráfico semanal, tá? É importante que você, para operar o swing trade, você identifique a tendência do ativo, tá? Então, uma das melhores formas de identificar a tendência da ação é você olhar o tempo gráfico maior, você conseguir identificar os tempos gráficos maiores. Com esses tempos gráficos maiores, você consegue identificar a tendência com muito mais assertividade. Você trabalha com tempos gráficos menores para identificar os melhores pontos de compra e venda dentro dessa tendência de alta e de baixa, confirmada pelo tempo gráfico maior do ativo, da ação, tá? Por exemplo aqui, vou me tirar aqui um pouquinho e botar aqui para o lado. Pronto. Nesse período aqui, está em uma tendência de queda da ação, né? Não, Arião, aqui ó, tá um períodozinho de alta. Não, olha isso aqui. Analisa a estrutura completa. A estrutura completa dizendo que tem tendência de baixa. Não vou contrariar essa estrutura completa. Eu não estou aqui querendo achar fundo de ação. Eu quero operar a favor da tendência, tá? Eu vou identificar se está havendo uma reversão ou não, de acordo com os padrões ensinados. Mas não quer dizer que isso aqui seja uma reversão de tendência. Eu tenho que dar uma ênfase na tendência principal da ação. Uma tendência, ela continua a sua tendência de alta, ou uma tendência de clara, até que haja uma estrutura completa de reversão de tendência. Não é porque houve um ou dois candles ali de alta que vai achar que está revertendo a tendência. Não é isso. Não é assim que funciona o mercado de ações. Tá? Isso aí é adivinhação. Isso aí não é trabalhar com a probabilidade ao seu favor. Então, a partir desse movimento aqui, ó, esse movimento principal, eu identifico que está em uma tendência de baixa no mercado, correto? Aí o que eu posso fazer? Eu vou lá no tempo gráfico diário da ação, venho aqui no gráfico diário do ativo e coloco, ó, e verifico o melhor ponto para comprar ou vender a ação. Então assim eu consigo trabalhar com a tendência, aproveitando a melhor tendência do ativo. Eu consigo identificar o melhor preço para comprar e vender essas ações. Então aqui no gráfico diário, eu já identifiquei que depois dessa forte tendência de baixa aqui, em que a gente ganhou muito dinheiro aqui, aproveitamos essa tendência. Deixa eu verificar só para confirmar quanto que a gente ganhou aqui em uma única operação. A gente foi 43% em um mês mais ou menos. A gente quase que dobrou, quase que ganhou a metade do nosso capital. Foi muito boa a operação. A partir desse momento aqui, olha o que está sendo formado. Aquele padrãozinho que eu ensinei, tá? Lembrando que isso aqui é a probabilidade, tá? Não quer dizer que vai acontecer. Que padrão é esse aqui? É uma cunha, né? Como que eu consigo identificar que vai haver uma reversão de tendência ou uma continuação de tendência? Logo após, deixar mais claro aqui, vou botar aqui para o lado, prontinho. Pronto. Aqui, ó, a ação está nessa tendência de baixa, passou por essa tendência de baixa. Logo depois, ele forma esse canalzinho aqui, em que dá a entender que é uma cunha. Como que eu consigo identificar a reversão de tendência ou a correção mais profunda? Reversão de tendência é se vai subir, vai voltar a subir, né? Continuação de tendência é que ele vai continuar a sua tendência de queda. Duas maneiras que isso vai acontecer. Se ele subir aqui, formar uma região de força, uma estrutura de força, romper o topo anterior, aí sim eu consigo identificar que vai haver uma reversão de tendência ou uma correção mais profunda. A correção geralmente mais profunda atinge até 50% desse movimento principal. Com essa correção mais profunda, existe um outro padrão, que é a reversão de tendência. Aliás, a continuação de tendência. Quando o gráfico ele faz esse movimento, ele rompe para baixo, testa novamente o que era um suporte que virou uma resistência, ele testa essa resistência aqui e volta a cair, ou seja, padrão de força novamente. Aqui eu consigo operar de acordo com a tendência da ação, ou seja, eu entro vendido na ação e recompro ela mais embaixo para ganhar dinheiro com a variação desse preço. E é assim que se opera
a continuação de tendência e como é que a gente opera a reversão de tendência, mas basicamente a continuação de tendência da ação. E aqui tem outros padrões aqui que foram sendo formados, em que você consegue identificar claramente todos esses padrões. É importante eu ensinar isso aqui para vocês no gráfico aplicado, não ficar só desenhando linha, porque você vai operar de acordo com o gráfico, né? Através de linha. Então é importante que eu sempre ensine isso aqui a vocês. Por exemplo, olha isso aqui, esse movimento. Tem a impulsão, houve uma grande impulsão e logo depois houve novamente o afunilamento. Isso daqui é uma bandeira de alta. Essa bandeirinha de alta aqui, você consegue identificar o melhor ponto para comprar depois do rompimento. Se você está trabalhando aqui no gráfico diário, o tempo gráfico, olha que dica importante. E o gráfico diário ele subiu muito, você pode ir lá no tempo gráfico de 60 minutos, que pode ter certeza que vai estar fazendo esse movimento aqui, ó, impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, retração. Então, tempo gráfico semanal você consegue identificar a tendência da ação, tempo gráfico diário você consegue identificar o melhor ponto de compra e venda, e no tempo gráfico de 60 minutos você consegue um ajuste fino na operação, para você não perder aquela operação que está subindo muito, você consegue identificar o melhor ponto para comprar aquela ação, ou o melhor ponto para vender essa ação, aproveitando essa tendência aqui no gráfico. Tá? Então, a partir desse movimento aqui, colocando tempo gráfico de 60 minutos, você vai verificar que existem essas fractais. É uma fractal, é basicamente aí a teoria de as ondas de Elliott, em que diz que depois de uma tendência principal, né, vamos supor que isso aqui é gráfico semanal, existe no gráfico diário esses movimentos aqui, que são as fractais, né? O gráfico vai estar fazendo pequenas impulsões e retrações, trabalhando com essas fractais. E tem o tempo gráfico de 60 minutos, em que você vai verificar que dentro dessas fractais aqui tem pequenos movimentos também de tendência de alta ou de baixa do ativo. Majoritariamente tendência de alta, impulsão maior que a retração, porque o gráfico em geral, o gráfico principal, que é o gráfico o gráfico semanal, ele está numa tendência de alta. E é com essa tendência de alta aí que você vai trabalhar com as suas operações. Então, pessoal, não se esqueça que gráfico da ação vai fazer sempre movimentos de força para dar continuidade à sua tendência. Se ficar confuso sobre a tendência do ativo, tira o zoom da tela que você vai verificar que dá para ver mais claramente a tendência da ação. Para te ajudar a ver a tendência da ação com mais facilidade, você vai no gráfico semanal, verifica se está subindo, se está descendo, fica de fora do ativo. Mas lembre-se, gráfico está fazendo esse movimento aqui, isso aqui é lateralização, é como aqui ocorreu, isso aqui é lateralização, você não opera lateralização. A lateralização é uma confusão de mercado, indecisão entre os traders e os investidores, qual o melhor preço ou qual a melhor tendência, se continua a sua tendência de alta ou se tem uma reversão de tendência no ativo. Então na lateralização você não entra, você não quer confusão ali, você quer operar a favor da tendência, você quer seguir o fluxo. Então segue o fluxo ali que vai ficar muito mais assertivo as suas operações. Tá? Bom, espero que tenha ajudado você. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixe aqui nos comentários que eu mesmo vou responder e posso fazer um conteúdo aí com a sua sugestão. Se inscreve aqui no canal para ser notificado sempre dos novos vídeos das novas aulas. Até o próximo vídeo e até a próxima aula.